Olá, boa tarde. Ok, vamos iniciar então a nossa live de hoje. Primeiramente, fazer aqui as apresentações. Eu sou o professor Roselito Carmelo, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM. Essa imagem que está postada aí no nosso slide, né? Nós temos aí uma fachada do Instituto Federal. O IFAM está localizado na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade de Manaus. Nós vamos trabalhar hoje a temática, o uso da aeronave remotamente pilotada nas aulas práticas de geografia, no estudo do relevo e impactos ambientais. Eu quero saudar a todos, moro em Manaus, e a melhor maneira de saudar nesse momento, no momento em que nós vivemos reclusos socialmente, né? Eu poderia mostrar vários cenários do estado do Amazonas ou da Amazônia como um todo, mas eu quero apresentar para todos vocês o meu cenário de vivência e de aprendizagem. Então, eu sou amazônida, né? Moro no estado do Amazonas, e eu vou iniciar apresentando para vocês o Parque Nacional de Anavilhanas, né? Essa imagem muito bonita que vocês estão vendo aí, uma rede intrincada de rios, né? E vegetação. Então, não teria melhor abordagem para mostrar esse ecossistema hídrico, para representar o que é o Amazonas, o que é a Amazônia, né? Um cenário de água e de floresta. Eu quero dizer para os senhores que a Anavilhanas fica exatamente no município de Novo Airão. E esse complexo de ilhas de Anavilhanas se encontra no rio mais extenso de água preta do mundo, que é o Rio Negro, de águas escuras. Tem um pH ácido, e por ele ter um pH ácido, não existe a presença muito forte de insetos. Né? Para quem vive às margens do Rio Negro, isso é muito interessante, né? Diferente dos rios de águas claras ou de águas barrentas, como o Rio Solimões. Então, Anavilhanas representa muito bem esse ecossistema amazônico, porque tem uma rica representatividade de canais, de lagos, né, de furos de igarapés, e ela é formada por mais de 400 ilhas. São mais de 60 lagos, como eu comentei, e umas dezenas de furos que se interconectam aí com os outros lagos. Anavilhanas, ela apresenta duas belezas naturais, né? Uma na seca, onde essa seca ela vai mostrar belas praias de areia extremamente brancas, muito propícia ao turismo. E a Anavilhanas, ela é um convite, né? Ela, na realidade, é um cartão postal, assim como a gente pode observar também no cenário do Encontro das Águas. Ok? Então, a nossa abordagem, eu comentei, o uso, né, da tecnologia da ARP nas aulas práticas de geografia. Então, eu quero iniciar com esses dois tópicos e fazer uma abordagem para os senhores, como é que se procedeu esse estudo, como é que se procedeu esse trabalho que foi desenvolvido. Então, nós realizamos
o uso da aeronave não pilotada, né, ou drone, no ano de 2017, no curso de Geografia 2, no curso técnico de nível médio integrado em Química. Primeiro, a gente tem que ter uma abordagem nessa questão da tecnologia, né? Por que o utilizar? Então, a gente pode observar que na sociedade contemporânea, né, nós vivemos inserido no meio da tecnologia. E ela faz parte do nosso cotidiano, assim como é muito presente, né, na vida dos nossos alunos. Quando a gente fala nessa questão de tecnologia, inserir uma tecnologia, é uma mudança e um desafio permanente. Na realidade, o professor, ele sempre está sendo desafiado, né? O professor tem que estar no sentido de inovação. Esse cenário, geralmente, está ao alcance do professor e de seus alunos na sala de aula. Se ele planejar, isso é possível. Tem o apoio do livro didático, não se pode negar esse apoio do livro didático. Quando o professor utiliza uma didática que prende a curiosidade do aluno, há um desenvolvimento de um trabalho educativo que possibilita a participação social dele. Né? Isso é interessante. Para ampliar o conhecimento, os alunos dependem de ações não só planejadas, né? O professor ele planeja a sua sala de aula, ele planeja as suas atividades, e principalmente quando elas são inovadoras, né? E aí passa a contribuir para o desenvolvimento intelectual. Eu acredito que seja tanto do próprio professor como do aluno, né? Há uma troca quando você implementa uma ferramenta de inovação. E quando você realiza, né, quando você inova, isso faz parte do planejamento. E nesse planejamento, aí vem a criatividade. E essa criatividade, ela coloca um desafio a todos, né? E incentiva os discentes com seu interesse. Com seu interesse. Então, essa pesquisa que nós realizamos lá no IFAM, no ano de 2017, ela envolveu 22 alunos, né, do curso técnico do nível médio integrado de Química, envolveu um bolsista do curso técnico de Meio Ambiente. Na realidade, eu ministro aula no curso técnico de Meio Ambiente, sou geógrafo de formação, né? E nesse momento eu estava trabalhando no curso técnico, né, de Química, com a disciplina Geografia 2. Então, foi envolvido 22 alunos para realizar essa atividade. Esse trabalho ele foi possível porque ele foi viabilizado, né, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e de Inovação Tecnológica, né, do Instituto Federal. E qual seria o objetivo? Incentivar a inovação em todas as áreas do conhecimento, naquelas três vertentes: ensino, pesquisa e extensão. Isso aconteceu no período de junho de 2017 a dezembro, né, do mesmo ano. Falando agora um pouco da questão da ARP. Então, você tem aí na imagem, né, um drone, e aí a gente vai explicar um pouquinho por que esse termo ARP, né, quando a gente fala ARP, não soa assim muito familiar, porque exatamente essa tecnologia ela foi introduzida no Brasil com o nome drone e se popularizou com o nome drone. Então, a palavra drone vem do inglês, né, e significa zangão. O zangão é aquele inseto, né, o macho da abelha. Porque quando esse drone está ligado, essas hélices, o barulho fica bem parecido com o bater das asas desse inseto. Então, por isso, o nome drone. Essa tecnologia, como muitas das tecnologias que surgiram na nossa sociedade, né, ela é um produto
ela é uma ferramenta, na realidade, de guerra, né? Esse equipamento ele foi construído para guerra e até hoje é usado ainda no Oriente Médio. Israel utiliza muita dessa tecnologia, né? Os Estados Unidos utilizam muito dessa tecnologia e, com o passar do tempo, ela foi se popularizando e foi entrando no mercado civil. Uma vez entrando no mercado civil, principalmente no Brasil, há pouco tempo, acredito aí que para se familiarizar no meio social não tem 15 anos, foi popularizado com o nome de drone. E no Brasil, esse nome de drone ele está atrelado a um objeto de lazer, né, a um hobby. Então, você vê muito essa palavra associado a um objeto de lazer, ou então utilizado para realizar filmagem. Né? Hoje, a gente observa nas reportagens que são feitas muitas imagens aéreas, né? E são realizadas por esses equipamentos. Então, devido à sua versatilidade, você pode utilizar em vários campos, né? Ele tem uma utilidade assim muito ampla, dependendo de onde você pode trabalhar. Então, é possível, é possível. Ele tem sido empregado em pesquisas experimentais. É aí que vem esse nome ARP, né? Porque a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela fez uma diferenciação, inclusive regulamentou há pouco tempo no Brasil a utilização desse equipamento. E quando ele é utilizado para fins de pesquisas experimentais, ele tem uma outra classificação, né? E aí ele é chamado de aeronave remotamente pilotada, porque tem que ter um registro, né? Quando você adquire o drone através de uma instituição, tem que estar registrado no nome dessa instituição, e fica esse registro, tem que ter um piloto, né? Você faz um curso para pilotagem de drone e fica tudo registrado, né, pela ANAC. Então, voltando para esse lado da pesquisa, é aí que você tem esse termo, né, esse nome ARP. E o que são essas ARPs? São verdadeiras plataformas voadoras. Né? Em muitos artigos que eu leio, são muito exemplificados como computadores voadores. E, na realidade, é isso mesmo, né? Porque é um verdadeiro computador, né? Que tem da mais simples à mais sofisticada tecnologia agregada nele. E a cada ano que vai passando, esse equipamento vem evoluindo com uma rapidez muito grande. E hoje você tem, né, tipo de equipamentos totalmente voltados para o mapeamento, para a aerofotogrametria, que é o emprego desses equipamentos onde você vai fazer registro fotográfico, vamos dizer assim, da superfície terrestre a uma determinada altitude, e você, tendo a disponibilidade de softwares adequados, como o ArcGIS, por exemplo, você pode realizar um mapeamento, né, através do geoprocessamento, e você pode transformar em mapas georreferenciados. É claro que aí você vai ter que ter uma demanda, um custo, mas você pode simplesmente utilizar esse equipamento para fazer o registro de imagem a uma determinada altitude, a uma determinada altura da superfície terrestre, e essas imagens você pode trabalhar, por exemplo, na sala de aula com seus alunos. E é aí que entra exatamente esse projeto que nós fizemos, né? Essa aeronave que está mostrando aqui na imagem é uma aeronave Phantom 4 Pro. Você pode observar que ela tem 4 hélices, então ela é denominada, porque existe 2 tipos de ARPs, né? Existe a aeronave remotamente de asa fixa,
Essa de asa fixa é como se fosse um avião em miniatura. É você olhar para o avião e elas são reduzidas, né? Como se fosse um avião reduzido. E essa que você está vendo aí é uma ARP de asa rotativa. E aí a gente pode dizer, classificá-la como um quadricóptero, né? Onde ela tem 4 hélices. E a grande vantagem desse equipamento, como você pode observar também na parte de baixo, ela tem um sensor, que é uma câmera, né? Onde ela vai fazer o registro dessas imagens da superfície terrestre. E ele tendo 4 hélices, essa aeronave ela fica completamente parada no ar, totalmente estabilizada, controlada por satélites. Né? Então, nós temos satélites aí através do sistema de GPS, né, do posicionamento global, e ela fica completamente parada e você pode fazer registros de um determinado lugar especificamente, se você quiser, já que ela fica parada no ar, ou você pode fazer sucessivas registros de imagens em sequência da superfície terrestre, que não vai ter problema nenhum. Então, você tem esse sensor embaixo, né, da aeronave, que é uma câmera, aonde ela faz o registro com excelente qualidade, porque quando se trabalha com imagem da superfície terrestre, né, há mais de 30 anos, vem se trabalhando com as imagens produzidas por imagem de satélite. As imagens de satélites, com uma boa resolução, boa qualidade, ela é extremamente cara e muitas vezes você não tem acesso. Então, imagine que com equipamento desse, você pode fazer o registro o momento que você quiser, a hora que você quiser, e o resultado ele sai em tempo real, né? Porque você está registrando aquele exato momento, toda aquela dinâmica que está acontecendo. Então, esse inicialmente foi o equipamento, né? O drone ou a ARP, como queira. É claro que ela tem outro equipamento, que seria a telemetria, mas hoje, devido à facilidade que você tem de a tecnologia agregada nessas aeronaves, você pode pilotar ela até através de um celular, né? O sistema Android, tranquilamente você pode pilotar. E não precisa muita habilidade, porque, como eu falei, ela tem um sistema de controle aéreo, né? Que ela fica completamente estável no ar, justamente por conta dos satélites que faz uma triangulação, e aí você tem a aeronave extremamente parada. Tanto que ela pode levantar voo e também pode pousar, tudo no sistema automático. Né? Então, como eu falei, um equipamento desse é um computador. Né? Você muitas vezes vai comprar um computador, ele tem um preço, você vê um computador tem outro preço, você vai olhar que é a tecnologia agregada nele. Assim mesmo é essa aeronave. Então, você tem de uma aeronave mais simples a uma aeronave com uma tecnologia embarcada muito grande. Então, feita essa exposição, né, para vocês mais ou menos terem uma ideia, né, como é que foi feito, aonde é que foi feito, nós vamos passar agora, exatamente, nós trabalhamos o desenvolvimento dessa pesquisa utilizando a ARP, na cidade de Manaus. Nós temos o mapa aí do Amazonas, né, temos o mapa da cidade de Manaus, e temos o recorte espacial aí de 2 locais, onde você pode observar com esses 2 retângulos laranja, mostrando os 2 locais onde foram feito o imageamento das áreas. Né? Então, o primeiro local foi no Igarapé do Conjunto João Paulo II, e o segundo no sítio arqueológico Cemitério Indígena, né, localizado ambos na zona norte da cidade de Manaus, como pode se observar aí pelos mapas. Qual foi a escolha desse local? Então, hoje, você tem a expansão urbana de Manaus seguindo exatamente nessa direção, né, para a Zona Norte. Então, Manaus está crescendo em direção à Zona Norte. E o que tem acontecido, né, no espaço urbano de Manaus? Então, nós temos um conflito muito grande de uso e ocupação do solo nessa área.
E, lamentavelmente, quando você olha para o sítio urbano de Manaus, a gente observa, né, a falta de planejamento. E nessa falta de planejamento, você tem aí como um primeiro impacto que a gente pode observar são os cursos d'água, né? Os igarapés de Manaus. Então, nós temos aí a bacia do Tarumã, nós temos a bacia do Mindu, né, o igarapé do Mindu, que é um dos formadores da bacia do São Raimundo. E quem mora na cidade de Manaus vai observar que é um ecossistema completamente degradado. E aí você tem vários e vários outros corpos d'água, como o Igarapé do 40, o Igarapé do Educandos, né? O Igarapé da Bolívia, que num tempo passado, não tão distante, né, foi balneário onde a população ia, nos finais de semana, né, se reuniu com as famílias e iam se deliciar nessas águas desses igarapés. E, lamentavelmente, eles se encontram todos degradados. E, como a cidade está seguindo, como eu comentei, para a Zona Norte, vem acontecendo exatamente o que aconteceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás, no centro histórico de Manaus, e aí vem as regiões na zona centro-sul, na zona oeste, na zona leste. Então, por falta de planejamento, vai se degradando essas microbacias. E aí, qual foi a ideia? Né? Então, a ideia era exatamente utilizar essa arte e fazer um registro fotográfico dessas áreas. Né? Então, mais especificamente ligado ao curso d'água, é o primeiro local aí, que é o conjunto João Paulo, esse triângulo, esse retângulo menor, né, no canto, próximo ao canto esquerdo, e nós temos aí o encontro de dois igarapés, eles se encontram degradados, né, com o canal que a gente chama estrangulado, e é subdimensionado, então no período de chuva ele alaga. E se a gente observar aí, é o conjunto João Paulo, não é um bairro de vazão, né? E no retângulo abaixo da imagem é exatamente onde foi localizado um cemitério indígena, né? Foi localizado urnas indígenas, funerárias indígenas, e esse local ele ficou exposto por muito tempo. Né? Então, se desenvolveu vários processos erosivos, e contornando essa área, né, que é um platô, é uma área de elevação, nós temos aí um igarapé. E como essa área ficou exposta aí por mais de 20 anos, nós temos um período de chuva muito intensa na nossa região, no nosso estado, né? E sem vegetação, não tem proteção ao solo. Então, se desenvolveu aí vários processos erosivos, entre eles uma vossoroca, que é um processo erosivo muito intenso, né? Muito, vamos dizer assim, há uma intensividade de movimento de massa, né? Muito grande, e se perde o controle praticamente, até mesmo para você tentar recuperar essa área. Então, nós temos aí uma vossoroca, né, que é uma área muito grande de assoreamento, e todo esse solo aí, ele está indo assorear, né, a calha do igarapé. Então, a gente observa que há esses impactos muito grandes. E o que nós fizemos foi exatamente isso. Né? Nesse local, levar os alunos, realizar o trabalho de campo e fazer as fotos aéreas desses locais para ser trabalhado em sala de aula. Nessas imagens aqui, nós temos a imagem A, B e C. Então, é possível você verificar, aqui foi o momento em campo, né, com os alunos. Então, nós nos posicionamos numa determinada área, né, num determinado local próximo ao igarapé, onde nós fomos realizar o procedimento, né, e o voo. Então, na imagem A, você pode observar o equipamento. Nós temos aí o professor Charles. O professor Charles é o nosso parceiro nesse trabalho,
é a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, né? Então, a CEMED tem um setor de geotecnologias que eles têm esses equipamentos, né? E então foi possível. Nós não temos o equipamento para fazer esse tipo de trabalho, mas nós fizemos parceria, ou seja, né, você de repente não precisa comprar um equipamento desse, né? É você encontrar os parceiros certos para desenvolver uma atividade. Então aí o professor Charles, ele é piloto de drone, né, certificado pela ANAC, ele é piloto de drone e na imagem A, ele exatamente está fazendo todo esse procedimento de calibragem da aeronave, ele está explicando, né, para os alunos e exatamente mostrando o plano de voo, né, elaborando o plano de voo. Na imagem B, é o procedimento, né, continuando do plano de voo, ele mais ou menos explicando que direção a aeronave iria tomar, né? Ele aponta com a mão aí exatamente para onde está o curso d'água, o Igarapé, aonde vai ser feito os registros fotográficos. Na imagem C é o acompanhamento, né? Então você tem aí o professor Charles mostrando numa tela, né, que é a telemetria. Então a aeronave ela já está fazendo o registro fotográfico no ar e ele está explicando e mostrando para os alunos, né, os alunos estão observando e verificando tudo pela dia, né? É um tablet onde ele está mostrando em tempo real tudo o que a aeronave, você está vendo todas as imagens que a aeronave está registrando lá no alto, né? Esse registro foi feito a uma altura de 60 metros, a aeronave para fazer essas imagens, né? Foi mais ou menos a 60 metros. As imagens elas são tiradas no ângulo de 90 graus, ou seja, completamente vertical, que é para quando você tiver de posse dessas imagens, você conseguir fazer a identificação, né, o estudo do que foi registrado nessas imagens. Então, esse foi um momento de grande aprendizagem, que é a parte prática, porque na sala de aula nós já tínhamos trabalhado, mostrado essa tecnologia do drone, mostrado em mapa do Google Earth, né? O local onde nós iríamos trabalhar. Então, ele foi todo planejado, na realidade, né? E aí nós estamos fazendo essa segunda parte aí, que seria a parte do trabalho de campo. Levamos os alunos para campo e aí eles puderam acompanhar todo o procedimento de como é que se faz um mapeamento, né? É claro que nós não geramos um produto cartográfico, porque a ideia do trabalho aí era só fazer o registro fotográfico e os alunos interpretarem essas imagens. Esse aqui é o terceiro momento da nossa atividade, né? Então, nesse terceiro momento, sob a orientação do professor, esta sala de aula ela foi dividida em grupos de 4 alunos. Os alunos já tinham conhecimento, né? Eles foram em campo sabendo o que foi mapeado, e numa aula explicativa, né, no momento explicativo, o professor vai exatamente pedir dos alunos o que eles têm que fazer. Então, na realidade, os alunos se reuniam, eles tinham um momento de discussão, cada grupo recebeu 5 fotos, essas fotos elas foram impressas em papel A4, impressora jato de tinta, né? O papel 120 gramas, que ele é um pouco mais grosso. E por que nesse papel? Ele não é um papel caro, então você imprime no tamanho A4 e os alunos podem manipular, podem riscar, podem pintar, porque é exatamente isso que eles começaram a fazer, né? Então, eles discutiram, reunidos, eles discutiram exatamente o que as imagens estavam mostrando e eles começaram a identificar
eles começaram a fazer a interpretação das imagens. Então, essa interpretação, eles estavam fazendo exatamente por legenda e por cores, né? Eles receberam aí lápis de cor e aí eles ficavam à vontade exatamente para fazer a identificação. Para realizar esse trabalho, nós não podemos nos abandonar o livro didático, logicamente, né? Porque, na realidade, quando você trabalha, que você vai trabalhar sobre a superfície da Terra, você vai trabalhar com mapas, você tem muitas imagens que, na realidade, essas imagens não condiz com a realidade do aluno. Então, simplesmente nós fizemos uma troca. Em vez de estar trabalhando essas interpretações com as imagens que são impressas no livro, é aí que veio a ideia, né, de fazer esse registro fotográfico da área, até mesmo onde os alunos conhecem, né, que está dentro da realidade deles, e eles poderem conhecer um pouco e fazer um estudo desse local, né, e vivenciar toda essa situação. Então, foi isso que os alunos fizeram. Eles, depois de uma discussão para identificar o que consta nas imagens, eles começaram a desenhar por cima, colorir, ele ficava a critério deles, e apoiado no livro didático, eles produziram as legendas, né? Então, na realidade, eles pegaram essas imagens aí, é como se fosse, cada imagem dessa, como se fosse um mapa, porque cada imagem dessa, ela tem, vamos dizer assim, tem um acervo de riqueza de informação, né? E você já trabalhou na sala de aula, em aulas teóricas, sobre o que vem acontecendo, sobre a expansão da cidade, né, sobre o espaço geográfico, né, os conflitos, o uso e a ocupação do solo. E aí eles estão diante de uma imagem de tudo aquilo que já se trabalhou na teoria. E eles vão identificar, né, uma realidade que está muito próxima, uma realidade que é deles. Né? Então, foi isso que eles fizeram. Teve alguns alunos que conseguiram, como você pode ver na imagem D, o aluno ele desenhou os processos erosivos numa folha separada, né, para mostrar exatamente o que estava acontecendo. Então, aí veio a criatividade do aluno. Né? Você apenas vai direcionar, explicar o que você quer, e os alunos têm essa liberdade para produzir. É lógico que ele tem o apoio do livro didático, que vai seguindo uma certa norma técnica, mas eles ficam livres, né, exatamente para fazer a interpretação. Na imagem seguinte, então, nós temos o resultado do que os alunos fizeram. Né? Então, são várias imagens, você pode observar que essas imagens, elas estão com cores diferentes aí, fora a cor da própria imagem, né, que os alunos fizeram, identificaram, delimitaram, e se você olhar, eles produziram a legenda, né, para identificar o tipo de impacto que estava ocorrendo, como, por exemplo, identificar uma área de preservação permanente, uma APP, né? Eles puderam observar isso da imagem e verificar que a população tem se apropriado desses lugares. Né? Então, como o próprio nome diz, né? Área de preservação permanente. Então, você não pode ocupar, né, para construir sua residência, mas eles puderam identificar isso daí. Puderam observar também da construção de determinadas pontes, que na realidade são tubos, né? Se coloca tubos por onde a água vai passar, esses tubos, eles são subdimensionados, eles puderam verificar que o igarapé, ele tem a calha, o canal principal, e ele tem a sua planície de inundação, e eles puderam verificar, a planície de inundação não se constrói casa, e eles puderam identificar muitas casas nesses locais, né? Que aí, quando vem a chuva, a gente observa aquelas alagações, né? Alaga, vem a cheia, alaga, e aí, geralmente, a gente escuta isso, né, no rádio, na televisão, muitas vezes até com perda de vidas humanas. Né? Então, os alunos puderam observar toda essa dinâmica, e todas essas imagens aí, praticamente no tempo presente.
Então, foi assim um resultado muito rico de informação, né? Eles puderam identificar, né, em grupo, debater e identificar essas imagens. Na etapa seguinte, logicamente, os grupos foram apresentar a interpretação das imagens, né? Então, a gente observa, nesse momento, que é o momento da análise crítica, né, do entendimento que os alunos produziram a partir do conhecimento adquirido que eles tiveram nas aulas teóricas. Então, eu vejo assim que esse é um momento muito criativo, né? É um momento assim de um grande resultado, principalmente para o professor, né? Que ele observa a produção, o entendimento, o conhecimento que o aluno passa a desenvolver ao observar, ao analisar, ao interpretar, ao estudar determinados locais, né, da superfície terrestre, principalmente onde ele mora. E o mais interessante desse resultado aí, quando eles apresentam, parece que fica assim um pouco fixado na memória dos alunos, né? Que vezes ou outra na sala de aula o aluno foi em tal canto, sabe que eu observei isso aqui, assim que nós observamos lá naquele curso d'água, lá naquele igarapé. Então, o aluno passa a ter uma percepção, né? Uma percepção maior da realidade, de onde ele está inserido e todo o processo, nesse caso aí do espaço terrestre, né? Quanto ao uso e ocupação do solo. Então, foi assim muito proveitoso, houve um resultado muito satisfatório. Nós vamos caminhando para a conclusão, e aí eu quero dizer o seguinte, né, que introduzir essa nova tecnologia, seja essa ou qualquer outra tecnologia, desde que você faça um planejamento adequado, né, ele desperta o interesse na sala de aula, ele desperta o interesse para o aluno, né? E o que eu posso dizer é que esse equipamento que eu estou apresentando aqui para vocês, né, o uso do drone, da ARP, é uma ferramenta didática inovadora. Eu sou professor de geografia, mas ela pode ser utilizada em outras disciplinas, né? Basta você adaptar. A aula prática ajudou muito, né? Quando nós conduzimos os alunos para a parte de interpretação, foi uma contribuição muito rica dos próprios alunos, né? Dá para se perceber que eles entenderam, né? A maioria dos alunos entenderam exatamente todo o processo e a importância que você tem do estudo. Pela experiência que eu tenho como professor, a gente pode observar que despertou uma curiosidade muito grande. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos trabalhado, né, naquela aula mais tradicional de pegar o livro didático e abrir as imagens de satélites ali do livro didático e ficar tentando explicar e analisar, e muitas vezes você olha, o aluno já está disperso, né? E então aí eles puderam observar. E como esses meninos estão inseridos na tecnologia, o drone para eles seria uma ferramenta, né, uma brincadeira de lazer. E muitos alunos assim ficaram curiosos em saber o quanto se poderia usar, que na realidade eles conheciam o drone apenas como uma brincadeira, né? E chamou muito a atenção deles de se utilizar essa ferramenta de uma forma didática, né? Nós fizemos uma avaliação desse resultado e foi assim muito satisfatória por parte dos alunos. Esse trabalho que eu estou narrando aqui para vocês, essa experiência, na realidade, que eu estou narrando aqui para vocês, não dá para falar com maiores detalhes, nós temos um tempo a seguir, né? Então, isso aí permitiu ativar o conhecimento dos alunos, né? Eles foram instigados a analisar, a pensar, a refletir sobre a forma de uso e ocupação do solo, né, onde eles vivem, né, na sua cidade. E foi assim muito interessante.
né? É uma tecnologia, a tecnologia dos drones é uma versatilidade muito grande, né? Você pode adaptar, aí você pode dizer, tem um determinado custo? Tem. Dependendo dela, tem um custo, realmente. Mas você pode montar parceria, né? Você tem que ir em busca dessas parcerias. É, o resultado desse nosso trabalho, ele foi publicado, né? Foi publicado nessa revista aqui, a revista EduCitec, que é a revista de estudos e pesquisas sobre ensino e tecnologia, né? Então, você pode digitar aí o nome da EduCitec. Foi publicado no ano de 2018 esse nosso trabalho. Então, ele vem bem mais detalhado, né? Ele vem com os resultados avaliativos, porque aqui, na realidade, era assim mostrar de uma maneira geral. Nós temos outros trabalhos também já publicados em livros, né? Publicado também em anais, sobre o uso dessa tecnologia. E foi assim muito interessante, né? Muito importante. E é isso que eu tenho para passar para vocês, né? Espero que tenham gostado dessa experiência. Quero agradecer aqui, né? Temos aqui o meu e-mail, né? roselito.silva@ifam.edu.br. Quero agradecer aqui o apoio da própria instituição, né? Quero agradecer aqui ao IFAM e também quero agradecer aqui aos organizadores
Olá. Desculpa o que aconteceu aqui, que desligou tudo, né? Infelizmente, estamos enfrentando a tecnologia. Bom, nós temos ainda alguns minutos. Se eu puder algumas questões, estou à disposição. Professora Liberta Lamar, obrigado. Caroline, obrigado. Ainda bem que eu acho que a internet, não sei o que houve aqui, né, que nós perdemos o sinal, mas podemos concluir a nossa palestra, né? Nós da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida estamos aqui marcando presença. Obrigado, né? Rodrigo Macedo, muito obrigado. Eu deixei no final ali o nosso e-mail, né, para trocar ideias, experiências. Então, nós estamos sempre voltado a esses desafios, né? E é muito interessante. Mão Labs, este tipo de iniciativa poderia ser utilizado também no ensino público, né? Com certeza. Tá. Esses trabalhos geralmente é possível ser realizar, né, com parceria, como eu comentei aí, nós não temos um equipamento, né, no curso técnico de meio ambiente, nós não temos ainda. Tivemos em 2014 um modelo bem antigo, conseguimos fazer algum trabalho, mas como eu falei para vocês, essa tecnologia, né, a tecnologia das ARPs, a tecnologia dos drones, elas têm uma dinamicidade muito grande, né? Se você pode comparar a evolução tecnológica dos drones igual o celular, porque você é lançado um modelo de celular no início do ano, quando você chega ao final do ano já foi lançado um outro modelo, né? Então, assim mesmo a tecnologia dos drones, né? Cada ano que passa, você tem aí equipamentos evoluindo consideravelmente, né? E na questão do mapeamento, essa parte tecnológica vem auxiliar consideravelmente, né? Consideravelmente. E quando você compara, para você adquirir as imagens de satélite, elas são um pouco mais caras, né? E aí é difícil de você adquirir. Então, você fazendo parceria ou adquirindo um equipamento desse, né, você tem uma ferramenta aí de muita versatilidade. E pode ser uma ferramenta que vai te auxiliar aí na sala de aula consideravelmente e despertar aí a curiosidade dos alunos. Ok, senhores, então muito obrigado, agradeço. Até mais.